Vamos lá, continuando então, desculpem, pessoal. Então, se a pessoa ameaçar divulgar uma cena de sexo, se o outro não pagar para ela, olha, eu filmei você, eu tenho fotos, imagens de você nua, ou de você fazendo sexo, ou de você traindo seu marido, pouco importa. Se você não me pagar tanto, eu vou divulgar essas cenas. A pessoa não vai, ó, o crime não é daí o do 218C, tá? Aí vai ser o crime de extorsão do 158 do Código Penal, tá bem? Uma outra questão. E quando a pessoa pratica tanto o 216B quanto o 218C, isto é, tanto a pessoa registrou a imagem, ela foi lá e filmou, 218C, lembram? Ela fez a filmagem, ela foi a pessoa que fez o registro, quanto divulga. Ela filma e depois ela espalha. Filma sem autorização, no caso, né? Ou fotografa sem autorização, 216B. E aí ela espalha também, ela divulga, 218C. A mesma pessoa fez essas duas coisas, a mesma imagem. A gente vai estar diante de uma situação de absorção, na qual o crime do 218C, que tem a pena mais alta, bem mais alta, absorve o crime de divulgação, ele absorve o crime do 216B, do registro, porque diante desse raciocínio da absorção, a gente está falando que o registro teria sido apenas o meio, teria sido o crime meio para o crime fim, de divulgar. A intenção do agente desde o início era divulgar. Agora, para divulgar, ele precisava divulgar a cena de sexo, ele precisava antes captar a cena de sexo. Então, sob esse entendimento, se entendermos que o 218A, por ter pena mais alta, ele absorve o 218C, por ter pena mais alta, ele absorve o 216B, porque o 218C seria o crime fim e o 216B é o crime meio. Esse é o raciocínio da absorção, tá? Ou a gente vai entender que são duas condutas separadas, que foram realizadas em contextos diferentes. Primeiro ele filmou, depois ele mandou, atitudes perfeitamente separáveis, né? Uma coisa é filmar, outra coisa depois é enviar. E aí ele vai responder em concurso material. Em direito, como sempre, a gente vai ter mais de uma posição, né? Há diversas posições, há diversos doutrinadores se dividindo entre essas duas posições, alguns achando que absorve, que o 218C absorve o 218B, se isso acontecer nesse contexto, outros achando que não, é concurso material. A pessoa vai responder pelos dois crimes, tá? Em concurso material. Eu me inclino pela tese da absorção, tá? Porque a gravação aí seria o crime meio para a divulgação, que era a intenção da pessoa, tá bom? Eu me inclino pela tese da absorção e o crime do 216B, do 218C tem uma pena sensivelmente mais alta, tá? Mas fica aí a outra posição também absolutamente respeitável. Na jurisprudência ainda não temos material suficiente para dizer como a jurisprudência vai encarar isso, como a jurisprudência está encarando isso, porque os dois crimes são muito novos, E além de serem muito novos, não tem uma incidência, como eu já falei para vocês mais de uma vez nessa aula, não tem uma incidência tão grande forense, apesar de na prática, na vida real, certamente acontecer bastante. Na prática, forense não é ainda não são ainda delitos que se veem com bastante frequência no dia a dia do Poder Judiciário, seja por ser de difícil prova, seja por as próprias vítimas não darem a notícia do crime, não procurarem a delegacia, tá bom? Então ainda não temos casuística jurisprudencial para saber como os tribunais aí estão encarando isso, a questão se absorve ou se vai para o concurso material, ambas as posições perfeitamente razoáveis e respeitáveis, tá bom? Por fim, agora para terminar a nossa aula, vamos fazer aquela análise doutrinária dos crimes, como nós sempre fazemos.
O 218C, então, divulgação de cena de estupro, ou de cena de estupro de vulnerável, ou de cena de sexo, ou de pornografia. Crime comum no caput, isto é, qualquer um pode cometer, qualquer pessoa pode cometer, e próprio no parágrafo 1º. Por que é próprio no parágrafo 1º? Porque o parágrafo 1º está falando da pessoa que manteve relação íntima de afeto com a vítima. Então, para o parágrafo 1º, para essa causa de aumento, só pode cometer essa causa de aumento aquele que foi namorado ou namorada da pessoa, ou, enfim, teve qualquer outra relação próxima, tá certo? Então é um crime comum na maioria dos casos, na enorme maioria dos casos, e no caput, e próprio nessa característica específica do parágrafo, né? É o namorado ou a namorada, ou a pessoa que teve uma relação íntima de afeto, ou o marido, a esposa, o convivente, o ficante, etc. É um crime de ação pública incondicionada, já vimos isso, artigo 225 do Código Penal, todos os crimes dos capítulos 1 e 2 dos crimes contra a dignidade sexual, título 6 da parte especial do Código Penal, crimes contra a dignidade sexual, todos os crimes desses capítulos 1 e 2, foram os que nós vimos até agora, são crimes de ação penal pública incondicionada, tá bom? Tipo alternativo misto, isso está claro para vocês, é simples, né? Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar, divulgar, crime de ação múltipla ou alternativo misto. Doloso é um crime permanente nas modalidades. Esse aqui é um detalhe importante, tá? É um crime permanente, não é um crime instantâneo. É um crime permanente nas modalidades de expor à venda, disponibilizar ou divulgar, à medida que o momento consumativo se protrai no tempo, né? Se você disponibiliza, você bota ali no seu site, a imagem está lá disponibilizada, está permanentemente lá disponibilizado. A flagrância está se protraindo no tempo. O crime não se consumou só quando você colocou, quando você fez o upload da imagem. E aí a imagem continua lá. Então a imagem está lá. Mas aí depois de amanhã você não pode mais ser preso em flagrante, né? Não pode mais ser preso em flagrante porque você fez o upload da imagem há 3 dias atrás. Então o crime se consumou 3 dias atrás. Então você não está mais em flagrante, né? Você fez o upload da imagem 3 dias atrás. Não. Você está disponibilizando a imagem. Então é um crime permanente. Você fez o upload 3 dias atrás, a imagem continua lá. O momento consumativo está se protraindo no tempo. A situação de flagrância está continuando. Está bem? Então esse é um crime permanente. Lembram lá da nossa primeira aula, né? Voltem lá, para quem não tiver isso claro ainda, volte lá na parte geral do Código Penal e na nossa primeira aula, tá? Modalidade expor à venda, disponibilizar e divulgar. Crime permanente. E é instantâneo nas demais modalidades, tá? É um crime formal, pois independe de resultado lesivo, né? A parte da doutrina entende, porém, que na modalidade oferecer seria um crime de mera conduta, né? Oferecer, que não dá nem para tentar, seria impossível até o crime a modalidade tentada no crime de oferecer. Se ofereceu, pouco importa se o outro... Não dá para tentar oferecer. Ou você oferece ou você não oferece, né? Se você tentou oferecer, você nem começou. Se você ofereceu, você praticou o crime, está consumado, não existe a modalidade tentada. Seria, então, para parte da doutrina, na modalidade oferecer, seria um crime de mera conduta. E nas demais modalidades seria um crime formal, independe de qualquer resultado lesivo, né? Expor à venda, não importa se alguém comprou, não importa se a vítima teve a sua honra abalada ou não teve, ficou magoado, não ficou. Expor à venda, o crime está consumado, né? Crime comissivo, insuscetível, também não vou repetir essa parte, insuscetível de prisão temporária, não hediondo e também no caput, apenas no caput, não no parágrafo, não na modalidade do parágrafo ali, da pessoa que manteve relação íntima de afeto e divulgou, ou a pessoa que fez isso por vingança ou para humilhar, porque daí tem a causa de aumento de 1/3 a 2/3, tá? Então nós não estamos falando aqui do parágrafo, das causas de aumento, apenas no caput. Quando o crime for praticado na modalidade simples do caput, a pena é de 1 a 5 anos.
pena de 1 a 5 anos. Se a pena é de 1 a 5 anos, a pena mínima não passa de 1 ano. Se a pena mínima não passa de 1 ano, está presente a circunstância do artigo 89 da Lei 9.099, pena mínima que não passa de 1 ano, menor ou igual a 1 ano, cabe suspensão condicional do processo. Por fim, outras causas de aumento, além daquela que está no próprio tipo, no parágrafo 1º, a pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime for praticado por quem mantém ou manteve relação íntima de afeto, ou quem faz isso por vingança ou humilhação, é uma causa de aumento, 1/3 ou 2/3. Além dessa causa, que está no parágrafo 1º do próprio tipo 218C, tem a causa de aumento geral ali do artigo 226, incisos 2 e 4 do Código Penal, que incidem também para todos os delitos ali dos capítulos 1 e 2 dos crimes contra a dignidade sexual. Ok, pessoal? Eu espero que essa parte final da aula não tenha ficado por demais confusa para vocês. Vocês viram, a minha família chegou, a criançada começou a solicitar a minha atenção. Peço desculpas se ficou alguma coisa. Enviem, reitero aquilo que eu falei no início da aula. Podem enviar perguntas ou solicitação de esclarecimentos para o professor Francisco ou para a representante de classe. Uma boa tarde, pessoal. Obrigado.